Pronto, Aslan. Tá gravando? Tá gravando já? Eu acho que sim, eu apertei aquele botãozinho vermelho ali, ó. Então acho que tá gravando também. E aí, pessoal? Quanto tempo, hein? Oi, gente. Mó tempão que a gente não passa por aqui, né? A menina agora só quer saber de gravar, trabalhar, não dá uma atenção pra gente. E vocês também? Tá todo mundo bem? A gente tava com saudade. Chega pra lá, Ana Paula. Chega pra lá pra eu aparecer mais, que eu sou o rei. Para, Aslan, também quero aparecer. Ana Paula, chega pra lá. Para. Ah! Bom, pessoal, teve gente que me cobrou que tava com saudade do Aslan, da Ana Paula, então eu deixei eles darem uma passadinha por aqui. Fingi que eu não tava vendo eles filmarem, tá? E agora vamos lá para a página 19 de português. Vamos dar continuidade no nosso assunto. Nós vimos aí a palavra coração em dois momentos, tá? Lá na página 17. Nós vimos a palavra coração escrito pulsa o covarde coração humano, e nós vimos que esse coração está no sentido literal, realmente é o coração humano. E nós vimos ela também na frase a noite vai tomando o coração da mata. E nós vimos que é um sentido figurado, que a mata ela não tem um coração, né? É uma figura de linguagem, é um jeito de expressar alguma coisa. Bom, isso nós vimos na última aula de português. Hoje nós vamos falar sobre outra figura de linguagem. Nós vamos falar sobre a personificação ou a prosopopeia, tá? Então vou colocar aqui só para vocês verem. Personificação ou prosopopeia. É a mesma coisa, tá? Mas ela pode receber esses dois nomes. Vamos ver o que está falando aí no nosso livrinho na página 19, olha. Nos poemas, é comum o emprego da figura de linguagem chamada personificação ou prosopopeia. Trata-se de um recurso importante, pois confere beleza ao poema. Ocorre personificação quando é atribuída uma ação própria de um ser vivo, falar, pensar, escrever, chorar, a um objeto ou elemento da natureza. Exemplo, amanhã nos cumprimenta com um belíssimo sol. Quando eu tenho uma personificação ou uma prosopopeia, é quando eu dou vida a algum elemento que não tem vida, tá? Por exemplo, o livro. Esse livro ele não tem vida, né? Se eu disser assim, o livro me trazia sabedoria, o livro se abriu para mim, me mostrando. O livro ele não faz isso, né? Então eu uso de uma prosopopeia ou de uma personificação quando eu dou vida ao ser que não tem vida, ok? Amanhã, aqui nesse caso, nessa frase que a gente leu. Amanhã nos cumprimenta com um belíssimo sol. Amanhã ela não cumprimenta, né? Ela só nasce lá. Mas para deixar o meu poema mais bonito, para deixar mais romântico, eu digo que amanhã nos cumprimenta com um belíssimo sol. Bom, quem faz isso, quem cumprimenta, são as pessoas, né? O sol, amanhã, ela não faz isso. Mas eu estou personificando, ou estou usando de uma prosopopeia, tá? Mais um exemplo de que eu posso usar aí uma personificação ou uma prosopopeia. Característica própria de um ser vivo, triste, pensativo, preocupado, etc., a um objeto ou elemento da natureza. As ondas nervosas arrebentaram as pedras. A onda ela não estava nervosa, né? O mar podia estar aí de ressaca, podia estar o mar mais agitado, mas a onda em si ela não estava nervosa. Mas para deixar o poema mais bonito, dar mais beleza àquele poema, o autor usou de uma personificação ou prosopopeia. Então ele deu uma ação para a onda que ela não teria. E ele disse que as ondas nervosas, né, um estado, na verdade, que a onda estava, nervosas, destruíram as pedras, né? E a onda a gente sabe que não fica nervosa. Pessoal, então só concretizando aqui o que a gente viu, tá? Nós vimos que personificar, ou seja, personificação ou a prosopopeia, é o ato de dar vida a um ser inanimado. Quando vocês ouvirem esse termo inanimado, significa um ser que não tem vida, tá bom? Um exemplo bem clássico assim de personificação nas histórias, nos contos de fadas, são os objetos da Bela e a Fera,
né? Que são aquelas xícaras que ganham vida, o castiçal de velas. Na verdade, eles são objetos inanimados, eles não têm vidas, mas eles foram personificados, eles viraram um personagem com sentimentos, com falas de uma pessoa. Isso, por exemplo, é uma personificação. Vamos aqui para número 6, da página 19. Leia o poema a seguir. Entre dezembro a janeiro, parece que o tempo para, como pedindo carinho, e até o trovão ruge com jeito amigo. Vamos agora para a página 20 responder, tá? Sobre o que se trata esse poema? Vocês vão ler o poema e vão falar sobre o que se trata o poema, tá? Na percepção de vocês. B. Há rimas nesse poema? Repara bem, diferente dos outros poemas, esse poema não tem muita rima, né? Olha lá se você encontra alguma, se você não encontrar, você coloca aqui não. C. Há duas ocorrências de personificação nesse poema. Copie-as a seguir e explique por que são exemplos de personificação. Eu vou dizer qual é a personificação e vocês vão explicar por que elas são uma personificação, tá? Então, eu vou botar aqui para vocês copiarem. A primeira é a seguinte. O tempo pedindo carinho. Copiem isso aí na resposta e explica por que é uma personificação, ó. O tempo pedindo carinho. Como assim? E a outra é o trovão ruge. O trovão rugiu, será? Expliquem por que essa frase também é uma personificação, tá bom? Copia então, dá uma pausa se for preciso e vamos para número 7. A número 7 está falando o seguinte, galera. Agora é sua vez. Complete os espaços vazios dos versos seguintes com palavras que indicam características próprias de seres vivos. Observe depois de completados os espaços se o texto está coerente, ou seja, vocês vão completar, mas tem que fazer sentido no texto, tá? Então, nesses espacinhos aí, vocês vão usar ações ou sentimentos que são próprios de seres vivos, tá? E aí, vocês vão escrever aí nesses espaços fazendo sentido, ok? Depois, vamos para a página 21. Na palavra galinha da Angola, que foi um texto que a gente leu anteriormente, foi usado o sinal gráfico apóstrofo, que é aquelezinho assim em cima, para indicar a supressão retirada de uma letra, a sílaba tônica da palavra, uma pausa na pronúncia ou a fala de um personagem. Como assim, tia Átila? Gente, o uso desse apóstrofo aí é justamente para suprir uma letrinha que não teria necessidade de eu escrever, até pela minha fala. Por exemplo, ao invés de eu escrever galinha da Angola, percebam que o da e o a são a mesma letra, né? Do final do da vem o a e no começo da Angola também. O que eu faço é substituir essa letrinha por um apóstrofo e aí vai ficar galinha da Angola. Então, quando a gente pronuncia, dá para saber que tem um apóstrofo aí. Por exemplo, uma outra palavra é caixa d'água, tá? É bem comum que vocês vejam essa palavrinha escrita assim também. Na número 2, está pedindo para vocês usarem outros exemplos de expressões em que é usado o apóstrofo. E aí vocês podem pesquisar rapidinho no celular exemplos de palavras com apóstrofo. E escreva aí umas 3, 4, tá bom? Número 3. Releia esta frase do poema Galinha da Angola. Olha o que está escrito lá. Que galinha mais fominha! A palavra em destaque é uma gíria, ou seja, palavra ou expressão usada em linguagem informal por determinado grupo de pessoas. Nós vamos, na próxima aula de português, estudar com mais calma o que é linguagem formal e linguagem informal, tá? Em quais situações as gírias podem ser usadas? Pensem assim, eu vou usar gíria. Onde eu posso usar gíria? Eu posso usar a gíria numa conversa com meus amigos, né, em casa. Pense em lugares onde não tem problema usar gíria. Por exemplo, a tia Átila, ela pode explicar o conteúdo para vocês usando um monte de gírias? Não, né? Vocês podem ir falar com o juiz ou com o advogado usando um monte de gírias? Também não. Então, pensem nos lugares onde não tem problema falar algumas gírias.
e escrevam aqui no número 3, tá? Número 4. Leia as informações a seguir. As línguas, de uma forma geral, passam por transformações com o passar do tempo. Essas mudanças podem ocorrer na ortografia, ou seja, na forma como as palavras são escritas, e no vocabulário. Algumas palavras deixam de ser usadas e outras passam a ser empregadas. Por exemplo, antigamente nós não falávamos você, né? O correto na língua portuguesa era falar vossa mercê. E aí depois virou vosso se. E hoje virou você, né? Em alguns lugares é até se. Você que sabe, né? Na linguagem verbal, é comum que a gente use o se no lugar de você. Você já tá indo? Você vai tomar banho? Né? Essa mudança não é ortográfica. Escrever o se não é o correto. Mas na fala, muitas vezes a gente muda a palavra, tá? Vamos finalizar agora aí na página 22, galera. Olha só. As gírias são um exemplo das mudanças que ocorrem no uso da língua. Observe algumas que foram usadas há um certo tempo. Antigamente, né? Hoje em dia não é tão comum ouvir. Pode ter gente que ainda fale, mas não é tão comum. Esse rapaz é um pão. Quando falava com uma pessoa é um pão, a gente queria dizer que a pessoa era muito bonita. Esse rapaz é muito bonito. Esse rapaz é um pão. Essa festa está supimpa. Supimpa quer dizer muito legal, tá bom? Por que você está tão borocochô? Borocochô, se você for pro lado do Nordeste, ainda é bem comum. Eu tenho uma amiga que ela veio de lá e ela fala ainda borocochô. Borocochô quer dizer triste, tá? Oi, meu chapa, tudo bem? Meu chapa aqui quer dizer amigo, tá? E aí, meu chapa, beleza? E aí, amigo, beleza? Ok? E aí, parceiro, hoje em dia, acho que fala mais parceiro, né? Converse com seus pais e seus avós e anote nas linhas a seguir as gírias usadas na época em que eles eram adolescentes. Não se esqueça de anotar o que significa cada uma delas. Então, pergunta aí para os seus pais, né, ou para os seus avós, com quem você tiver condição de perguntar, quais gírias que eles usavam no tempo deles. E aí vocês escrevem e do lado escreve o significado de cada uma, tá bom? Número 5. Nas frases a seguir foram empregadas gírias atuais. Explique o significado delas ou em que situações são usadas. A primeira, o busão chegou atrasado. O que isso quer dizer? Quer dizer que o chegou atrasado. Deu a maior treta entre as duas. O que isso quer dizer? O que treta quer dizer? Escreve lá. C. Ele não botou fé na palavra daqueles políticos. O que botou fé quer dizer? Pensem aí e respondam, tá? Na próxima aula a gente dá continuação na página 23, porque aí eu vou entrar no tema de formal e informal com mais tranquilidade, que hoje já foram algumas atividades, a gente vai estudar melhor isso daí, ok? Então, por hoje é isso, meus amores. Beijinho. Qualquer dúvida, me procura lá no WhatsApp, tá? Beijos!